Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Se eu perguntar pra vocês quem foram os melhores jogadores na história do xadrez, provavelmente muitos nomes sairão, né? Ou Magnus Carlsen mesmo, Kasparov, Karpov, Capablanca, Bobby Fischer, Mikhail Tal, Philidor, Morphy, enfim, muita gente vai falar esses nomes, né? Botvinnik e tudo mais, entre os melhores jogadores da história. Um nome que muito pouca gente vai falar seria Mir Sultan Khan. Pois é, galera, saibam que a gente vai contar hoje aqui uma história trágica e ao mesmo tempo inspiradora de um indiano, um servo indiano que jogou lá na década de 20 e rapidamente se tornou um dos melhores jogadores do mundo, venceu o Capablanca, venceu todo mundo que você imagina, né? Se tornou ali um dos melhores do mundo e teve uma carreira meteórica e depois ele sumiu do cenário, tá bom? Vamos entender essa história. Bom, galera, antes eu só queria aproveitar para dar um recado, tá bom? Últimos dias aí, para se inscrever para o curso de abertura inglesa com o grande mestre André Diamante, ele vai ensinar ideias dinâmicas ali contra todas as respostas depois de um C4, tá? O lance de abertura C4. E aí você vai aprender a jogar de brancas e de negras, tá? Tá saindo de 298 por R$ 98, serão 8 aulas ao vivo com o grande mestre André Diamante. Você vai ter acesso vitalício a esse conteúdo, significa que você pode ver sempre que você quiser, essas aulas são gravadas, né? E além de tudo, a gente está fazendo aí essa promoção especial que você se inscrevendo no curso ganha 3 meses de plano premium na Academia Xadrez Brasil, não precisa cadastrar cartão de crédito, não tem pegadinha, realmente é uma cortesia. Tá bom, galera? Então aproveitem aí, mais detalhes aqui na descrição do vídeo, é até o dia 9, tá? Então tá acabando mesmo, aproveitem. O Mir Sultan Khan, né? Apesar do nome dele Sultan, ele não era um sultão, tá bom? Ele era bem humilde, como eu falei, um servo, tá? Ele nasceu em 1905 em Sargodha, Punjab, que está situado no atual Paquistão. Ele aprendeu a forma indiana do xadrez, galera, com o pai dele aos 9 anos de idade, tá? Esse xadrez indiano é um pouquinho diferente do xadrez tradicional, tinha algumas regras diferentes em questão de afogamento, o peão também só podia andar uma casa, olha aí, será que ele foi um grande defensor aí do movimento apenas uma casa, né? Mas o xadrez que ele aprendeu só podia realmente mexer uma casa, era um pouco diferente do nosso xadrez tradicional. E o Mir Sultan Khan então cresceu e começou a trabalhar como empregado doméstico ou servo, enfim, na casa de um homem chamado Sir Umar Hayat Khan. E ele fazia então tarefas ali diárias para o mestre dele, era assim que ele vivia, que ele levava a vida dele. Agora, ele era tão bom aí nesse xadrez indiano que aos 21 anos de idade ele se tornou o melhor jogador do estado. E isso atraiu a atenção do mestre dele, do patrão dele, sei lá que nome você daria para esse chefe dele, né? E aí ele resolveu então patrocinar, o nome dele era Sir Umar, né? E ele decidiu patrocinar então o Sultan Khan para jogar. E rapidamente, apenas 2 anos depois, o Sultan Khan venceu o campeonato da Índia, tá bom? De xadrez tradicional mesmo, com uma pontuação lá de 8,5 pontos em 9, tá? Realmente uma bela pontuação. E o Sir Umar, né, o mestre dele, ficou tão empolgado com esse atingimento, ele decidiu levar o Khan então lá para Londres. Falou, vamos embora aqui da Índia, você vai jogar lá o campeonato britânico, treinou ali com alguns mestres britânicos xadrez e entrou para o campeonato britânico. E ele ganhou então o torneio britânico 3 vezes, galera, 1929, 1932 e 1933. Das 4 tentativas que ele fez, ele venceu 3. E ele também participou de torneios por toda a Europa, tá? Ali a partir de 1929, e ele ficava sempre em segundo ou terceiro lugar nesses principais torneios europeus. Agora isso, ele ficava atrás de quem? José Raul Capablanca, Alexander Alekhine, Max Euwe, todos que foram campeões mundiais, né? Ou antes desse ano ou depois desse ano. Então ele estava ali entre eles, com certeza entre eles. Agora o que é bizarro nessa história, assim, que mais chama de verdade a atenção, é que ele não sabia, galera, ler nem escrever, tá bom? E ele também tinha dificuldade com o idioma inglês. Então ele era treinado, galera. Pensa nisso, ele nunca teve acesso a um livro de xadrez, ele não sabia ler nem escrever, então ele não conseguia estudar. Então tudo que ele treinava era com aquelas pessoas que treinavam ele, com dificuldade ainda de entender o idioma. Você tem noção, assim, talvez considerado aí um dos maiores talentos naturais aí da história do xadrez, o Mir Sultan Khan, um grande desafio para ele, tudo isso. E um outro problema que pegava muito ele era o clima, galera. Como ele não estava acostumado com o clima europeu, ele era lá da Índia, ele, enfim, cuidava lá era um empregado lá, né? E na Europa ele não se acostumava com o clima, então ele vivia constantemente resfriado, gripado, com dor de garganta,
e estava sempre atrapalhando isso. Ele era visto nos torneios sempre doente, estava sempre doente. Então ele era visto nos torneios, sempre chegava lá com um cachecol quente e também um grande turbante Punjabi na cabeça dele. Era o jeito que já reconheciam ele, né, no salão. Apesar de todas essas dificuldades dele, essas desvantagens que ele tinha, ele mostrou ali um xadrez, um dos melhores jogadores de xadrez que o mundo já viu. E ele muitas vezes se referem a ele ali como o maior jogador natural de todos os tempos, né? Ele confiava muito no seu próprio instinto, né? Muito na questão da intuição para fazer os seus movimentos, porque ele não tinha acesso ao conhecimento, né? Então ele tinha que muito dele e do que ele aprendia e ouvia, rapidamente aprendia dos mestres, né? E aí ele tinha dificuldade na questão de abertura, ele não tinha preparo em teoria. Isso às vezes, logo no começo ele ficou em penúltimo em um dos torneios que ele jogou, e logo ali alguns mestres se juntaram a ele e passaram a tentar ensinar ele, viram o potencial dele, e aí ensinaram, né, a parte teórica, né, a teoria de abertura e tudo mais, e aí ele começou a sempre se destacar demais, aí ele não parava mais de ganhar, né? Agora, o que é trágico nessa história é que a carreira dele foi meteórica, galera. Ele foi embora em 1933, o mestre dele, o chefe, patrão, não sei como é que fala, ele era servo desse senhor, né? Levou ele de volta para a Índia em 1933 e a gente nunca mais ouviu falar do Mir Sultan Khan jogando xadrez. Ele abandonou de vez e voltou a cuidar das terras lá do patrão. E ele realmente se sentiu livre. Olha que estranho tudo isso. Quando ele voltou para a Índia, ele se sentiu livre. Ele estava se sentindo muito mal naquelas condições adversas, sem falar a língua, com aquele frio, com tudo aquilo. Ele não via a hora de voltar, galera. Ele não queria mais saber de xadrez. Inclusive, os filhos dele não queriam também saber dessa história de xadrez e queriam fazer outras coisas com as suas vidas. Tamanho trauma que ele ficou dessa história toda. E ele faleceu em 1966 de tuberculose. E aí realmente foi um triste fim aí para uma das mentes mais brilhantes que o xadrez já encontrou aí na história da humanidade, né? E um outro fato que ajuda a deixar a figura do Mir Sultan Khan na obscuridade é que a FIDE não concedeu para ele o título de grande mestre. A FIDE fez isso para vários jogadores aposentados, né? Em 1948 a FIDE deu vários títulos de grande mestre ali em jogadores que não jogavam mais ali como reconhecimento mesmo. E o Sultan Khan nunca foi reconhecido pela FIDE, mesmo tendo todos esses resultados contra todos esses grandes jogadores do mundo, né? Então isso ajudou a deixar esse servo indiano aí como um jogador completamente desconhecido do mundo todo. Agora, apesar desse desprezo aí da FIDE, ele é considerado, ele é muito reconhecido na Ásia, ele é tido como realmente o primeiro grande mestre de xadrez da Ásia, ele é reconhecido assim lá. E ele tá ali na história, nos livros, e enfim, contam sempre a história, como é que ele superou todas aquelas adversidades e atingiu, né, um dos mais altos patamares ali de nível de xadrez da história, né? Realmente uma história espetacular. E vamos conhecer então, vamos dar uma olhada em algumas partidas aí do Mir Sultan Khan, vamos lá. E a primeira partida que eu quero mostrar para vocês, quem está de brancas aqui é Viktor Ivanovich Sultanbayev. Esse jogador aí de nome estranho, na verdade ele era um jogador muito forte na Europa na época, ele foi por 5 vezes campeão da Bélgica, né? Então um mestre de xadrez fortíssimo, e a gente tem aqui o servo indiano, o Mir Sultan Khan de negras. Vamos dar uma olhada nessa partida, aqui o Ivanovic abre aqui com peão dama D4, cavalo F6 pelo Sultan Khan, cavalo F3 B6 e aqui C4 e E6. Olha já como o Sultan Khan abre de uma maneira que é muito jogada hoje em dia, aí a defesa índia da dama. Aqui G3, bispo B7, bispo G2, bispo B4, cheque, bispo D2. E aqui ele ganha um tempo, né, para trocar o bispo por D2, cavalo BD2 e faz o roque. E o Ivanovic também faz roque. E agora C5, interessante, essas ideias são realmente muito jogadas no xadrez até hoje em dia, né? Você deixa o peão e o bispo controlando e o cavalo controlando a casa de D5 e joga um C5 para tentar uma ruptura no centro e controlar o avanço, né? Então dama C2 foi jogado, agora cavalo C6, intensificando, priorizando o desenvolvimento da peça. Aqui D por C5, B por C5 e E4 pelo Ivanovic. Dama C7 completando o desenvolvimento, aqui torre de F em E1 e D6. Temos torre de A em C1, H6, agora A3 foi jogado e cavalo D7, o início aí de uma manobra. Dama C3, A5 controlando bastante aí a ala da dama, cavalo em H4 e agora G5 atacando na ala do rei, joga nas duas alas aqui o Sultan Khan. Dama em E3 foi jogado, olha que lance interessante aqui do Ivanovic, né? Aqui se colocando uma armadilha para o Sultan Khan, né? Se ele fosse aqui
jogar peão por cavalo, não foi lance jogado. Aqui o Ivanovic conseguiria bastante ataque, conseguiria um forte ataque aqui com dama por H6, conseguiria com certeza a iniciativa e o Sultan Khan ia ficar com problemas aqui para tentar defender aqui essa posição, né? Uma possibilidade, cavalo de 100 E5, estaria vindo F4 e as brancas têm bastante ataque, vão conseguir trazer as peças aqui para a ala do rei e o Sultan Khan vai ter que ficar se defendendo a partida toda. Então aqui ele preferiu não jogar isso, ele simplesmente joga aqui com dama em D8, olha só a sofisticação do Sultan Khan, galera. Né? Xadrez de altíssimo nível aqui, cavalo de H em F3 e agora a dama em E7, passou a dama aí, pelo menos ela fica vigiando também a ala do rei. H3 foi jogado torre de A em B8, já de olho aqui nesse peão enfraquecido de B2, B3 foi jogado imediatamente reagindo, colocando o peão em segurança e bispo em A8, aumentando a atividade aqui da torre. Cavalo B1 foi jogado, por enquanto o peão está bem protegido aqui pela dama. Cavalo de D em E5, aquele cavalo que ele manobrou lá para D7, vai agora para casa de E5. A4 foi jogado pelo Ivanovic e o Sultan Khan segue com cavalo por F3, cheque, bispo por F3 e cavalo D4. Olha só, ele conseguiu um belo posto aqui para o cavalo dele, um cavalo muito bem colocado. A partida seguiu com o bispo D1, colocando aí o bispo em segurança. E agora ele segue com ataque na ala do rei. Olha que pancada, que força! Que ataque que tem aqui o Mir Sultan Khan, F5, rei por F5, torre por F5, e agora aqui torre C3 foi jogado pelo Ivanovic, já prevendo todo o ataque que tá vindo, então agora a torre de B em F8 e aqui torre de F1, né? Então a torre, a dama e todo mundo aqui segurando a casa de F3, no entanto nessa posição aqui o Mir Sultan Khan vai para uma sequência de arremate aqui, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar a sequência de arremate aqui do Sultan Khan, vale a pena, que bela partida, que belo ataque aqui, rápida a partida, né? E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance de arremate, aqui eles jogaram mais um pouquinho ainda, mais dois lances aqui. Torre F3, galera, é isso, né? Que pancada, né? Que pancada. Aqui a partida seguiu com o bispo por F3 e depois de torre por F3 pelo Sultan Khan, o Ivanovic abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui é o seguinte, né? Você vai ter que tomar essa torre e tomar o cavalo aqui e vai jogar dama e bispo contra torre e cavalo. Não dá, né? Então realmente é muito material a mais. E se tirar essa dama daí? Vai jogar a dama onde? Vou tirar ela para D2 aqui. O problema é que tá vindo torre por C3 e depois de dama por C3, cavalo E2 aqui com duplo, né? E ganhando muito material. Então jogou de maneira impecável aqui o Mir Sultan Khan. Vamos dar uma olhada no relatório antes de ver a próxima partida. Vamos ver. 97% de precisão aqui para o Sultan Khan. Nada mal para quem não sabe ler, não consegue estudar, né? Joga ali por talento mesmo. E também, claro, aprendendo com os mestres ali, meio tentando entender alguma coisa que não é da língua dele. Mas o xadrez é uma língua universal, né? Os mestres mostravam ele aprendendo rápido, uma capacidade de aprendizado, uma vontade muito grande, né? Ali de jogar mesmo. E aqui 97% de precisão, cometeu apenas um erro aqui segundo as engines e o Ivanovic sofreu um pouco mais, né? E principalmente nesse ponto, aqui vamos ver o ponto que ele perdeu a mão, ó. Bispo D1, aqui talvez não tenha sido o melhor dos lances. Aqui talvez cavalo D2, trazendo mais uma proteção para F3, poderia seguir com F5 e depois de E por F5, torre por F5, pressão total aqui em F3, bispo por A8, torre por A8 e F3, as brancas se seguram. Tá melhor ainda para as negras, dá para seguir com A5, dá para seguir forçando o ataque, mas as brancas sobreviveriam um pouco mais, né? Um belo ataque aqui do Mir Sultan Khan, um belo ataque aqui do servo Mir Sultan Khan. Vamos ver a próxima partida dele contra o Capablanca agora, vamos lá. Vamos lá, galera, Mir Sultan Khan aqui de brancas. Abre com cavalo em F3, abertura hatch. E aqui José Raul Capablanca, campeão mundial, a lenda do xadrez mundial, o pai do xadrez cubano, enfim, um dos melhores da América do Sul da história e da história do mundo também. Cavalo em F6, D4, B6, aqui C4, bispo B7, o Capablanca imediatamente desenvolve aí o bispo na longa diagonal de casas claras. Cavalo C3, E6, dando suporte nas casas claras. E agora A3. E D5 imediatamente aqui pelo Capablanca. C por D5, E por D5 e agora bispo G5 desenvolvendo. Bispo E7 tirando aí a cravada do cavalo, E3 e agora roque e bispo D3 pelo Sultan Khan. Ele também quer fazer aí o roque, né? Cavalo E4 foi jogado propondo trocas dos bispos. O Sultan Khan não vê necessidade de trocar. Joga aqui bispo em F4. Fica com uma pressão aqui interessante em C7. Cavalo D7 foi jogado dama C2 sem nenhuma pressa de pressionar lá, né? De certa forma já está pressionando. Agora está pressionando E4, está pressionando H7 e também já
queira ou não, tá atacando lá em C7. F5 foi jogado, trazendo uma proteção extra aí na casa central. E agora cavalo B5 e de repente o Sultan Khan já tem 3 ataques ali em C7 que só tem uma defesa. Aqui bispo D6 foi jogado, cavalo por D6, C por D6 e o Capablanca conseguiu evitar perder um peão. No entanto, o Sultan Khan tá feliz aí porque dobrou peões e ele é detentor do par de bispos. E ele segue agora com H4, olha só que sofisticado aqui, que bacana o ataque aqui do Sultan Khan. A torre C8 foi jogada, dama B3 e agora a dama aqui em E7. O cavalo vai para D2, saindo da frente do peão de F. Aqui cavalo de D em F6, cavalo por E4, F por E4. O peão de D aqui tá cravado, né, galera? Então F por E4. E agora o bispo tá atacado, o bispo vai para casa G2, controlando aqui os saltos do cavalo. A torre C6 foi jogada e agora G4. O Sultan Khan vai jogar com o rei no centro, galera. Olha que sofisticado aqui, que moderno, né? Isso aconteceu em 1930, a turma joga assim hoje em dia. A torre de F em C8 foi jogado G5, atacou o cavalo, cavalo em E8 e agora bispo G4, aproveitando, olha a força aqui do par de bispos, que coisa maravilhosa, com tempo ainda sobre a torre. Torre C1, cheque aqui, rei D2, atacando a torre, essa torre está atacada 3 vezes agora e só tem uma defesa, então aqui torre torre de 8 por C2, cheque, e aqui o Sultan Khan não tem opção, né, que seria um checkmate aqui, então o Capablanca tá trocando 2 torres pela dama. Olha que interessante a partida. Aqui você é forçado, dama por C2, torre por C2, rei por C2, e agora dama C7, cheque, rei D2, mantendo as torres conectadas. E agora a dama aqui em C4. Temos bispo E2 atacando a dama. Aqui dama B3. E agora a torre de A em B1. Sultan Khan, por enquanto, tem que se proteger um pouquinho. O B2 está atacado. Rei F7 foi jogado. E agora a torre de H em C1. A torre vai se juntar para expulsar essa dama daí. Rei E7 foi jogado. Torre C3. Dama em A4. E aqui B4. Olha só a torre dando suporte aqui para o peão de A3. B4 vai avançando. E a dama vai ficando aqui com bastante limitada, né? A partida seguiu com dama D7 e agora a torre de B em C1, dobrando aí as torres na coluna C. A 6 foi jogado torre G1 e agora a dama em A4, a dama volta. Torre de G em C1, dama D7. Aqui o Capablanca, né? Se você a torre liberar a ala do rei, a dama vai querer entrar por lá. E se a torre for para a ala do rei, a dama volta para a ala da dama, mais ou menos isso que está acontecendo. E aqui o Sultan Khan então fala, tudo bem, solta aqui o H5. Rei D8 foi jogado torre de 1 em C2. Dama em H3 e aqui rei C1, olha o que o Sultan Khan tá fazendo, essa manobra dele de passou a torre e agora tá levando o rei aqui para ficar mais seguro. E por enquanto tudo aqui protegido, olha que sensacional essa posição, né? Aqui dama H4 atacando em F2, rei B2 permitindo a captura lá em F2 e agora a dama em H3 foi jogado pelo Capablanca. Por que, Rafa? Por que ele não captura aqui logo o peão aí que estava caindo, né? O problema nessa posição, as brancas estão completamente ganhas aqui com o lance H6, tá bom? Qual que é a ideia, né? A ideia aqui é vir para jogar bispo em H5. Aqui depois de G6, então evitando a entrada do bispo em H5, as brancas aqui tem uma sequência de arremate, se você quiser dar pause aqui na posição e tentar encontrar, né? Por que o Capablanca evitou entrar nessa linha? E aqui o lance vencedor seria de qualquer maneira, bispo H5, espero que você tenha encontrado, bonito demais, né? Como enxerga longe esse Sultan Khan aí. E aqui ele estaria completamente ganho, depois de, por exemplo, dama H4, bispo por G6 aqui, né? E aí depois de peão por G6, por exemplo, praticamente forçado, teria aqui torre H2 e a dama não consegue mais segurar, ninguém consegue segurar o avanço do peão. Dama G4, H7 e as brancas vão trazer a dama de volta e ficar com uma posição completamente vencedora, né? Demais, demais, rei B2 aqui do Sultan Khan, pode exclamar duas aqui, isso aqui é belíssimo, é belíssimo. Por isso que a partida seguiu dama em H3, mantendo aqui o controle de H6, agora a torre C1 foi jogado, temos dama em H4 e aqui torre de 3 em C2. Mantendo o mesmo tema, dama em H3 foi jogado, A4, o Sultan Khan vai avançando na ala da dama, dama H4, o Capablanca já tá meio desesperado, tá repetindo o lance aí, e agora rei A3, o Sultan Khan pouco a pouco vai melhorando a posição das peças, dama H3, bispo G3 e agora dama em F5. Temos bispo H4, protegendo o peão de G5, G6 e agora H6. A dama passa para D7, agora B5 aqui, o Sultan Khan vai avançando nas duas alas, A5 e agora bispo G3. Mantendo a pressão agora aqui em D6. Dama em F5, bispo em F4, protegeu o peão. Dama em H3 e aqui rei B2.
mais uma vez aí manobrando agora o Sultan Khan, dama G2, rei B1, olha a manobra que ele vai fazendo, dama em H3, rei A1, dama G2, rei B2, dama H3 e aqui ele muda, torre G1 muda aqui o Sultan Khan, bispo C8 foi jogado, torre aqui em C6, pressão total agora no peão de D6, peão no peão de B6, aqui dama H4 foi jogado e aqui torre de G em C1, deixando o peão de F2 partindo para o ataque agora para cima do bispo. Bispo G4 propondo trocas, bispo F1, aqui o Sultan Khan evita, isso aqui é uma obra de arte. Dama em H5 foi jogado e agora a torre E1. A dama em H1, torre de E em C1, protegendo a torre, a dama em H5 e agora rei C3. Dama H4 e aqui o Sultan Khan vai para um lance espetacular, mais uma vez uma coisa inacreditável aqui com o peão de F2 atacado, o Sultan Khan faz o lance aqui, bispo G3, exclama duas aqui, entregando agora esses peões aqui da ala do rei. A partida seguiu com dama por G5 e agora rei D2, isso aqui é realmente um nível surreal, uma pessoa que não sabe ler, escrever, nunca estudou, tem dificuldade, enfim, é surreal aqui, rei D2 controlando a casa de E1, porque agora o plano do Sultan Khan é capturar em B6, ficar com o peão passado, avançar o peão, trazer o bispo e o rei vai ficar controlando, junto aqui com a torre, as casas na fileira do fundo, né? Então aqui é sensacional aqui esse plano. A partida seguiu com dama em H5, agora a torre por B6, temos rei E7, torre B7, cheque, rei E6 e aqui B6, dando a casa de B5 aí para o bispo. Cavalo em F6 foi jogado bispo B5, dama em H3 e depois de torre aqui em B8, José Raul Capablanca, no lance 65, completamente dominado, abandona aqui a partida, pessoal, que espetacular aqui, o Sultan Khan deixou o bispo em G3, protegendo o peão de F2, aqui a entrada na fileira do fundo completamente dominada, o rei aqui completamente seguro aqui na casa de D2, e aqui não tem como jogar, não tem como fazer nada aqui, uma possível continuação, dama por H6, torre D8 aqui seria uma possibilidade, liberando aqui espaço para o peão. Dama G7 aqui você poderia seguir com torre por D6, cheque, né? A torre aqui protegida pelo bispo. E aqui você vai jogar o quê, né? Rei F5, estaria vindo torre para F6, olha que maravilhoso isso, né? Aqui se você capturar de rei, tá vindo bispo E5, cai a dama. E se você capturar de dama, tá vindo aqui bispo D7, cheque, olha que coisa maravilhosa. E depois de rei G5, bispo F4, cheque seria uma possibilidade. Depois de rei, aqui H5, torre H1, cheque. E aqui acabou, né? Tem que cobrir de dama. Aqui você pode trocar um pouquinho de peça. Bispo por G4, rei por G4, torre por, rei por. E acabou. Sobra um peão aqui em B7. É ou não é uma sinfonia? Isso daqui uma obra de arte aqui do Mir Sultan Khan contra José Raul Capablanca. Aqui uma partida sensacional da história do xadrez. Uma belíssima vitória, uma dominação. Que tranquilidade que joga, né? Com que tranquilidade que joga esse indiano. E vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, vamos lá. 93,7% de precisão aqui para o Sultan Khan, 85,2% de precisão para o Capablanca. Esse gráfico aqui realmente é assustador, né? Você vê que o Sultan Khan não ficou pior em nenhum momento da partida. Chegou até um momento aqui que dava para equilibrar, o José Raul Capablanca acabou não conseguindo e o Sultan Khan aí dominou, mas dominou assim de uma forma tranquila e maravilhosa essa partida, uma verdadeira obra de arte, né? Vamos ver que ponto foi esse aqui que o Capablanca perdeu a mão, vamos lá. Um possível recurso de defesa aqui nessa posição, rei F7 foi jogado pelo Capablanca. Talvez aqui um lance como bispo C6 com ideia de trocar esse bispo mal aqui pelo bispo bom das brancas. A gente viu, né, o bispo aqui que não tem nenhum peão nas casas claras, estão todos os peões nas casas escuras. Então esse bispo aqui é um monstro das brancas, né? Uma possível ideia seria jogar então com bispo C6 e depois de torre de H em C1 jogar com bispo B5 e trocar aí o bispo, né? E trocar aí o bispo. Depois de bispo por B5, por exemplo, dama por B5, poderia tentar jogar essa posição e as brancas não teriam mais esse poderoso bispo de casas claras aí que foi um problema na partida, né? Então seria uma possibilidade, talvez o Capablanca pudesse lutar por uma igualdade e agora ele consegue se infiltrar nas casas claras, né? Seria uma boa ideia. Aqui você tem que jogar torre C3 para segurar, rei F7, mas aqui a gente já vê um equilíbrio, né? As brancas tendo pelo menos que se defender um pouco aqui na posição, né? Seria uma possibilidade. Mas é isso aí, galera. Queria contar essa história, então, aí do Mir Sultan Khan, aí, né? Que jogador fantástico, né? Espero, se vocês gostarem aí, postem nos comentários. A gente pode trazer mais partidas aí do Sultan Khan, tá bom? Acho que vale a pena, realmente. A gente aqui pode considerá-lo com certeza como um grande mestre, como talvez o primeiro grande mestre
ali da Índia, né? E até, quem sabe, do continente asiático. Então realmente vale a pena aí a gente falar um pouco mais e enaltecer aí a história do Sultan Cão, porque realmente uma lenda, né? Uma lenda, um meteoro que passou pelo xadrez. A carreira dele durou apenas 5 anos, uma história até um pouco trágica aí, mas em relação ao xadrez, né? Que mente brilhante, que mente brilhante. Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou aí do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se aí no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.